Bom, pessoal, agora a gente vai corrigir os exercícios. Vou começar a corrigir os exercícios da lista 2. E ele falava assim, ó. Calcule a razão das progressões aritméticas. Eu não peguei todas, eu peguei só a letra A, B, D, E e F. Mas tinha mais, eu não vou corrigir todas porque é a mesma ideia, tá? Então eu vou corrigir só essas daqui. Aí a gente tem que calcular a razão. Então vamos lá. Ó, antes, vou falar uma coisa. Algumas, pelo menos essas três primeiras aqui, ó, a letra A, B e C, a gente consegue calcular a razão de cabeça. Mas é interessante que você utilize a fórmula, tá? É interessante que você utilize a fórmula. Esquece esse negócio aí de que o povo fica falando que não tem que usar fórmula, blá blá blá. Meu, você não tem que usar a fórmula de jeito sem sentido, só jogar lá os números e não saber o que tá fazendo. Isso você não tem que fazer. Agora, aplicar a fórmula em um exercício entendendo o que está fazendo é importante e bomba o cérebro, tá? Bota o cérebro para funcionar. Então, para a gente achar a razão de uma PA, o que a gente faz? A gente pega o segundo termo menos o primeiro. Pode ser o terceiro menos o segundo também, não importa, tá? Como aqui é uma PA que só apareceu os três termos, né? E ele quer calcular a razão, eu posso pegar tanto o A2 menos o A1 como o A3 menos o A2, tá? Eu peguei aqui o A2, que vale 10, menos o A1, que vale 3. 10 menos 3 deu 7. Então a razão dessa PA é 7. Eu poderia ir contando também, né? Ó, 3 para chegar no 10, 7, tá? Mas é importante que você faça desse jeito aqui. A próxima é aqui, ó. 42, 39, 36. Uma PA decrescente, né, ó. Pra gente calcular a razão, A2 menos o A1. A2 vale 39, o A1 vale 42, 39 menos 42 dá menos 3. Ou seja, eu tinha R$ 39, eu comprei algo de R$ 42, eu fiquei num saldo negativo de R$ 3. Sempre que tiver dificuldade de fazer essas contas assim, pense em dinheiro que mata na hora. Essa outra aqui, ó. Razão A2 menos A1. O A2 é menos 3, o A1 é 5. Menos 3 menos 5 dá menos 8, né? Eu devia R$ 3, fiquei devendo 5, ao total eu devo 8. Agora a próxima aqui, ó, letra E. 1/4, meio e 3/4. Razão A2 menos o A1, né? O A2 vale meio, o A1 vale 1/4. Então, substituir aqui, meio menos 1/4. Aí eu tenho que fazer o MMC, né? O MMC entre 2 e 4 é o próprio 4. Aí 4 dividido por 2, 2, né? Vezes 1, 2. E 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Conservo o sinal que está aqui. 2 menos 1 dá 1. Copio 4, 1/4. Então, a razão dessa PA é 1/4. Essa daqui que tem os números com vírgula, ó. Razão é igual a 2 menos o A1. O A2 é 1/4, o A1 é 2/3, né? 1/4 menos 2/3. De novo, para facilitar, pense em dinheiro. Pensa que você tinha R$ 1,40, né? 1,4 ou 1,40 é a mesma coisa. Então, R$ 1,4. E você comprou uma bala, você tinha R$ 1,40. Aí você comprou lá um chiclete que custa R$ 2,30. Então você ficou devendo 90 centavos, né? Se você tinha R$ 1,40 e comprou um chiclete que custa R$ 2,30, você ficou devendo para o estabelecimento 90 centavos. Por isso fica a razão aqui é menos 0,9. 0,9, 0,90 tá no mesmo, tá? O próximo exercício aqui, ó. Escreva uma PA de 6 termos em que o A1 é 4 e a razão é 9. Então a gente tem que fazer aquele esquema lá, né, ó. O segundo termo vai ser o primeiro mais a razão, o terceiro termo vai ser o segundo mais a razão, o quarto termo vai ser o terceiro mais a razão, o quinto termo, o quarto mais a razão e o sexto, o quinto mais a razão. Aí é só eu ir substituindo ali, né, ó. No primeiro ali,
eu vou ter que o meu A2 é igual ao A1, que é 4, mais a razão, que é 9. 4 mais 9 dá 13. Então, meu A2 é 13. No A3, eu vou ter o A2, que eu descobri ali em cima, que vale 13, mais a razão, que é 9. 13 mais 9, 22. No A4, eu vou ter que o A3 mais a razão. O A3, descobri ali, vale 22, mais a razão, que é 9. Então, o A4 é igual a 31. Depois ali, ó, no A5, o A5 é o A4 mais a razão. O A4 eu descobri ali, vale 31. 31 mais 9, que é a razão. Então, o A5 é igual a 40, né? 31 mais 9, 40. E por fim, o A6 é igual ao A5 mais a razão. O A5 eu descobri ali, que vale 40. 40 mais a razão, que é 9, que dá 49, né? 40 mais 9. Então, os meus 6 primeiros termos é esse aí. Não esquecendo do primeiro, né? Que vale 4. 13, 22, 31, 40 e 49. Bom, esse segundo exercício aqui, prestem bem atenção, porque ele é um exercício que tende muito a confundir aluno. Tende muito, sim. Dificilmente uma pessoa vai fazer esse exercício certo. Dificilmente. Só se o cara tiver muito ligado mesmo, ele vai conseguir fazer esse exercício certo, tá? Então, olha lá. Nesse exercício, ele forneceu o A4. Olha a diferença desse exercício para o de cima. O exercício de cima, a gente tinha o A1 e era só aplicar a fórmula e descobrir os outros. Aqui não, aqui eu não sei qual que é o A1, qual que é o A2, qual que é o A3, né? Então, eu não posso aplicar, fazer o que eu fiz em cima, porque eu não conheço o A1. Eu não posso falar que o A4 é igual ao A3 mais a razão, porque eu não sei quem é o A3, né? Eu não conheço o A3. Então, eu tenho que arrumar algum mecanismo para me resolver esse exercício. Qual que é esse mecanismo? É eu pegar o termo que eu sei e subtrair de 3 vezes a razão dos 3 termos passados. Aí você vai me perguntar, mas por que menos 3? Por que raios eu vou usar o menos 3 e não mais 3 outro número? Você vai usar o menos 3 porque você não sabe o valor do A1, o valor do A2 e o valor do A3, que são termos que estão antes do A4. Como está antes do A4, você vai usar menos 3, porque é A1, A2, A3. Eu tenho 3 termos antes do A4. Por isso eu uso o menos 3 vezes a minha razão. Para explicar isso ali matematicamente, vai ficar assim, ó. Eu vou ter que o A1 é igual ao A2 menos a minha razão, né? Por que que tá ficando menos ali ao invés de ser mais e os valores estão ficando ao contrário? O certo seria A2 é igual a 1 mais a razão. Só que tá ficando ao contrário porque eu estou me referindo a termos passados, a termos anteriores. Não é, ó, a minha PA era para ela ser assim, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Era para ser o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o A4 que ele forneceu aqui, que vale 3. E aí ia continuar. Só que aqui eu tenho o A4. Só que esses valores aqui, ó, que estão antes do A4, eu não conheço. Então, por isso que eu vou usar o processo inverso. Você vai ver que no final do exercício eu vou ter que descobrir os valores que eu não conheço, só que estão depois do A4. Então, por estar depois do A4, eu vou somar as razões. Só que aqui, por estar antes do A4, eu vou subtrair as razões e fazer o processo inverso do que eu faria normalmente, né? Ó. Então, vai ficar A1 vai ser igual ao A2 menos a razão. Aí eu vou ter... E lembrando, por que eu estou colocando sempre A1 aqui? Porque é o primeiro termo que eu quero descobrir, né? Ó, eu preciso descobrir o A1, o A2, o A3, o A4 eu tenho. Vou precisar descobrir o A5 e o A6, porque o exercício me pede uma PA de 6 termos. Então, vamos lá. Tenho ali, ó, A2, aí quem é A2? A2 é o A3 menos a razão, né? É o termo menos a razão,
né? O termo sucessor, nesse caso aí, né? Menos a razão, tá? Depois eu tenho quem é A3? A3 é o A4 menos a razão, né? Só que tem esse R ali do de cima, né? Do termo antecessor. E o menos a razão da fórmula. Então, eu vou ter que o meu A1 é igual a A4 menos 3 vezes a razão. E aí, ó, você vê, ó, aparece um menos 3 menos R's ali. Por isso que fica menos 3R, tá? Explicando matematicamente, eu acho que fica um pouquinho mais complexo. Então, é melhor você pensar desse jeito aqui, tá? Eu estou fazendo menos por causa que eu estou me referindo aos termos antes do termo que eu estou procurando. Por isso que eu uso o menos 3, tá? Como são antes, eu uso menos. Depois, quando eu for procurar o A5 e o A6, eu vou usar a fórmula normal, né? O mais. Então, vamos lá, ó. O A1 é igual a A4 menos 3 vezes a razão, né? Ó, é o que está ali. A1 é igual a A4 menos 3 vezes a razão. Aí é só eu substituir. O A4 vale 3, né? O menos 3 da fórmula ali. E a razão vale 5 sobre 2. Então ficou 3 menos 3 vezes 5 sobre 2. Fazendo a multiplicação ali, ó, vai dar menos 15 sobre 2, né? Fazendo menos 3 vezes 5 sobre 2, dá menos 15 sobre 2. E o 3 eu copiei. Agora eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. O MMC entre 2 e 1, né? Lembrando que aqui embaixo, ó, tem um... né? Para ficar tudo fração. Fazendo o MMC disso aí, eu vou ter 2, né? E aí eu faço 2 dividido por 1, 2, vezes 3, 6. 2 dividido por 2, 1, vezes 15, 15, conserva o sinal que está ali. 6 menos 15 dá 9, menos 9, né? No caso, eu tinha 6 reais, gastei 15, fiquei devendo 9. E o 2 embaixo eu copiei. Então, o meu primeiro termo é menos 9 sobre 2. O meu segundo termo vai ser o quê? O A4, que é o valor que eu tenho. Eu sempre tenho que... Sempre quando eu vou fazer, eu tenho que colocar de um jeito que me facilite. Então, eu tenho sempre que colocar valores que eu tenho, né? Por isso que eu uso ali A4. Por isso que eu não uso A3, ou A2, ou A10, ou A1000. Porque eu tenho que usar os números que eu tenho, os números que eu conheço. Então, A2 é igual a 4 menos 2 vezes a razão. Por que que ficou menos 2 vezes a razão? Porque agora, ó, só tem dois termos que eu desconheço, né? Ó, eu vou pensar só nesses dois, porque esse aqui eu já sei. Então, eu penso nesses dois. Então, fica menos 2 vezes a razão. Porque eu tenho dois termos antes do que eu conheço. Por isso que ficou 2 vezes a razão, tá? Só substituir. A4 vale 3, o exercício deu, menos o 2 da fórmula e a razão é 5 sobre 2. De novo, fazendo a multiplicação aqui, ó, vai dar menos 10 sobre 2, né? Menos 2 vezes 5 sobre 2 dá menos 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5, então vai ficar ali, ó, 3 menos 5, e o meu A2 é menos 2. Depois eu vou ter que o A3 é igual ao A4 menos a razão, né, ó. Por quê? Porque eu tô querendo descobrir o A3. Agora eu tenho só um termo antes do termo que eu conheço. Então, por isso que eu uso só uma razão ali, tá? Substituindo de novo, o A4 vale 3, a razão é 5 sobre 2. Tirando o MMC aqui, vai dar 6 menos 5 sobre 2. 6 menos 5 é 1, 2 eu copiei, então o A3 vale meio. Ó, esses processos aqui é MMC, né? Então eu tenho que tirar o MMC. Eu nem vou enrolar muito neles, tá? Agora seria o A4, mas eu já tenho o valor do A4, que é 3, e agora eu vou para o A5. Então o A5, agora sim, ó. O A5 é igual ao antecessor mais a razão, né, ó. Já achei, já tô aqui no A4. Então o A5 é igual ao antecessor mais a razão, tá? Voltamos ao que a gente está acostumado, né? Só substituir, o A4 vale 3, a razão é 5 sobre 2. Tirando o MMC aí, ó, de novo, vai dar 11 sobre 2, tá? Nem vou detalhar muito o MMC, porque já é algo que eu já falei lá em cima e é só repeteco, tá?
O A6 aqui é o A5 mais 2 vezes a razão. 2 vezes a razão por quê? Porque eu tenho 2 termos após o termo que eu conheço. Por isso que fica 2 vezes a razão. Então, meu A6 é igual a A5, que é o que eu descobri ali, ó, vale 11 sobre 2, mais 2 vezes a razão, que é 5 sobre 2, fazendo a multiplicação aqui, ó, vai dar 10 sobre 2 e o 11 sobre 2 eu só copiei. Tirando o MMC, vai dar 8. Então, meu A6 é 8, tá? E aí, a minha sequência ficou assim, ó. Eu vou fazer até aqui mesmo, porque já tem os valores aqui. Eu vou fazer até aqui mesmo. Tirar isso aqui. Aí eu vou ter o A1 menos 9 sobre 2. O A2 tá ali, menos 2. Menos 2. O A3, meio. Então tá aqui, ó. A3 vale meio. O A4 eu sei, 3. O A5, 11 sobre 2, né, ó. A5, 11 sobre 2. E o meu A6, 8. Tá aí. Essa é a minha PA de 6 termos, né? O que foi o que o exercício pediu. Uma PA de 6 termos. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, brasileiros? É isso aí.